Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Queridos, nós queremos abrir este programa lembrando a todos vocês que amanhã, dia 4 de dezembro, o primeiro sábado do mês de dezembro, acontecerá no nosso local de reuniões aqui em Taguatinga a reunião do Partir do Pão, a Ceia do Senhor. Acontecerá às 9 horas da manhã. Anote aí o nosso endereço, QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte. Todo primeiro domingo de cada mês, no caso amanhã, o primeiro domingo de dezembro, nós nos reunimos com o fim de realizar a reunião da Ceia do Senhor. É uma reunião de grande importância diante daquilo que a Bíblia nos mostra, diante daquilo que a Bíblia nos apresenta, em que o próprio Jesus Cristo foi quem instituiu esta reunião. Reunião quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo se reúne para ali celebrar a morte de Cristo, celebrar a sua ressurreição, celebrar todos os fatos que envolvem a obra de redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A igreja se reúne para então entoar louvores ao Pai, para cantar hinos de adoração pelo dom inefável que é o Filho Jesus Cristo, que nos foi dado por redenção, e então no Espírito Santo podermos também ter a comunhão do pão e a comunhão do vinho, que é essa participação comum de todos aqueles que creem em Jesus, no sangue, no sacrifício de Cristo, e então no pão que representa o corpo de Cristo. Portanto, você que tem comunhão com o corpo de Cristo, venha amanhã, dia 4, às 9 horas da manhã, ter comunhão conosco na reunião do Partir do Pão. Vocês são os nossos convidados especiais, levando em conta que o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 6, que quando nós comemos do pão e bebemos então do cálice, nós pela fé ali recebemos do próprio Cristo o que traz vida para dentro de nós. Nessa caminhada, nesse deserto, rumo ao descanso, aguardando a vinda de Cristo, nós precisamos de graça. Precisamos de força espiritual, de suprimento de graça e de poder da parte do Senhor. Então venha você e a sua família, venha celebrar conosco, venha comer do pão conosco, venha tomar do vinho conosco, e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Amanhã, domingo, dia 4, também na parte da noite, às 19 horas, eu estarei ministrando na Igreja Assembleia de Deus, no Gama. Anote o endereço, vocês que moram no Gama, vão ter comunhão conosco, receber a palavra de Deus na quadra 17, loja 3, setor oeste do Gama. Igreja Assembleia de Deus, do pastor Jeová Valério. Amanhã, na parte da noite, às 19 horas, no Gama. Pela manhã, aqui em Taguatinga, na QNE 19, lote 40, na reunião do Partir do Pão, às 9 da manhã. E então, na parte da noite, às 19 horas, no Gama, na Assembleia de Deus, neste endereço que está aí no seu televisor.
Quero convidá-los todos a pegarem suas Bíblias. E nesta manhã nós queremos então retomar a série de mensagens sobre as igrejas, levando em conta que nós passamos aí 2 semanas, demos aí um intervalo, um espaço para tratarmos daquelas questões que envolvem o Espírito Santo, a sua obra, suas manifestações, e agora nós retomamos a série de mensagens, lendo aqui sobre agora Carta à Igreja em Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18. Vamos ler aqui alguns versículos que nos dizem assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Até aí está de bom tamanho, depois nós retomaremos a leitura desta carta. Eu quero lembrar a todos vocês que essas cartas são 7 cartas aqui em Apocalipse capítulos 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cartas, segundo o contexto profético em que elas se encontram aqui no Apocalipse, representam, cada uma delas representa um período da história da igreja, tendo em conta que a igreja de Jesus, ela existe desde a sua fundação no 1º século e vai até os dias atuais, já se vão 2000 anos aproximadamente de história da igreja. Então, nós temos aqui cada uma dessas cartas representando um período específico, de maneira que a somatória de todas essas cartas trazem-nos uma transcrição profética da história da igreja nesse curso, nesse eixo do tempo, desde o seu início até os dias atuais. Igreja de Éfeso, a igreja do final do 1º século. Esmirna, a igreja do 2º século. Pérgamo, a igreja do 3º e 4º e 5º século. E então Tiatira, chegamos agora à igreja do 6º século. Vocês devem se lembrar de que em mensagens anteriores nós mostramos como que Pérgamo, a igreja anterior a esta, foi a igreja do casamento. Foi a igreja que se casou com a política. Foi a igreja que se casou com Roma. Foi a igreja que se casou com o Estado, quando o poder espiritual se uniu-se ao poder temporal, transformando-se desta maneira numa grande árvore, o que o próprio nome Pérgamo já traz, né? Quer dizer torre forte. Pérgamo, por um lado, traz a raiz da palavra casamento e também a palavra Pérgamo traz consigo a ideia de uma torre fortificada. Ou seja, é importante que você que está em casa, assistindo a este programa, acompanhando a essa série de mensagens, tenha em mente e tenha no coração o que Jesus, de fato, ele quer nos mostrar nessas cartas, na evolução dessas cartas. Na medida em que nós lemos essas cartas, nós devemos ter uma ideia, uma compreensão do desenvolvimento da igreja, do desdobramento da igreja ao longo dos séculos e, sobretudo, dos caminhos que a igreja de Jesus foi tomando na medida em que os tempos foram passando, para que você hoje não seja uma pessoa perdida, no sentido de você estar na igreja do tempo presente sem uma compreensão da sua história. Se você tiver uma compreensão mais ampla da história da igreja, sabendo os seus caminhos, seus triunfos, suas glórias, suas quedas, seus erros, os enganos, como que o engano sorrateiramente foi pouco a pouco entrando no seio da igreja, então você terá maiores critérios para julgar a verdadeira igreja de Jesus Cristo, julgar, saber quais são as práticas efetivas que a Bíblia nos mostra como sendo um dever cristão e, sobretudo, da igreja, o que te levará a se desviar, então, dos muitos erros que hoje acometem a igreja do tempo presente. Então, veja que tão logo a igreja se uniu a Roma, tão logo ela se casou com o Estado romano, segue-se a igreja em Tiatira. A palavra Tiatira, ela quer dizer sacrifícios.
Ou seja, já traz aqui no próprio tema, ou no próprio título dessa carta, que essa seria uma igreja de muitos sacrifícios, uma igreja que teria muitas obras, uma igreja que seria carregada de obras, uma igreja que historicamente, falando da igreja romana, a igreja medieval, a partir então do VI século, ela seria marcada por profundas obras, todas tocadas com o sacrifício do próprio homem. Isso já nos remete já a uma questão doutrinária, levando em conta que a igreja católica, apostólica romana, a igreja medieval e a história está aí para todos quantos queiram comprovar a veracidade dos fatos que ela traz no seu bojo, né? Essa questão das obras como sacrifício e como mérito de salvação. Entretanto, se vocês observarem, né, aqui no texto sagrado dessa carta, vocês perceberão que o simples fato de a Bíblia falar que essa igreja teria muitas obras, isso não significa que necessariamente é algo positivo. Querem ver? Por gentileza, olhe na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, as obras da igreja do século VI, elas eram mais numerosas do que as primeiras obras. E veja então aqui no capítulo 1 de Apocalipse, volte um pouquinho, ou melhor, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja que quando Jesus repreende a igreja no final do primeiro século, ele fala de dois tipos de obras. Algumas obras que aqui ele diz aqui que não seriam boas, porque ele diz arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, estas últimas obras não são louváveis. Jesus não quer que a igreja permaneça nas últimas obras, senão nas primeiras obras. E talvez alguém diga assim, pastor, mas qual é a diferença das primeiras obras para as últimas obras? Veja dentro do próprio contexto da igreja em Tiatira, como Jesus faz essa diferenciação entre dois tipos de obras. Aqui ele chama de as primeiras obras e as últimas obras. Não necessariamente numa ordem, numa questão ordinária, de ordem, mas numa questão de essência. As primeiras obras, no sentido de as obras superiores, as obras que são aprovadas por Cristo. Vocês poderão verificar logo aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26, quando Jesus faz uma promessa aos vencedores desta igreja, dizendo, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vejam que Jesus diz que o vencedor aqui não é aquele que pratica obras, mas é aquele que guarda até o fim as minhas obras, as obras de Cristo. Ou seja, somente são aceitáveis as obras que pertencem a Cristo, não no sentido somente de serem dele, mas de terem o próprio Cristo como a fonte de tais obras. A Bíblia constantemente nos fala de obras. Entretanto, é importante que vocês que estão em casa saibam que a Bíblia faz uma distinção entre obras feitas em Deus, obras como o fruto do Espírito, obras como sendo ações ou reflexos ou manifestações do próprio Espírito no crente, ou obras que são manifestações do próprio Cristo habitando no crente. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele mostra que Cristo não somente substitui o homem na cruz do Calvário, ao pagar ali a sua penalidade, ao receber a penalidade que cabia ao pecador, sendo Cristo o substituto do homem, mas também ele quer nos substituir agora nessa nova vida. Ou seja, Cristo nos substitui quando ele morre na cruz por nós, como seja o representante do pecador,
mas agora o pecador redimido, Cristo quer ser a vida nele, Cristo quer viver em nós. Então, essas obras que Cristo diz, as minhas obras são as obras que ele faz, que procedem dele no crente, são o fruto do Espírito no crente, são as obras que são aprovadas. Querem ver algo? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, e veja como que o apóstolo Paulo trata dessa questão das obras. Isso é de grande importância, haja vista que se fala muito de obras no meio do povo de Deus. E o povo de Deus está sempre disposto a praticarem as obras para Deus, não é? Até porque uma vida cristã autêntica, frutífera, ela se manifesta mediante obras, mas não são obras mortas, não são obras humanas, mas são as obras de Cristo, são as obras do Espírito, né? Como diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Acompanhe na sua Bíblia e veja como que a própria Escritura nos fala de dois tipos de obras distintas. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, a partir do versículo 12, atente bem para o ensinamento do apóstolo Paulo. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Vejam como que o apóstolo Paulo nos fala de dois tipos de obras, de ouro, prata e pedras preciosas, e então ele fala um outro grupo, madeira, feno, palha. Ou seja, são obras cujos materiais são perecíveis e obras cujos materiais não perecem, são eternos. Porque uma vez submetidas essas obras ao fogo, é certo que a madeira, o feno e a palha não suportam o fogo e, portanto, são queimadas e vêm a desaparecer. Ao passo que o ouro, que a prata e as pedras preciosas, quando submetidos ao fogo, elas, na verdade, elas revelam ainda mais a sua preciosidade, o seu valor. Então, há obras que serão reprovadas por Cristo no dia da segunda vinda, quando todos nós comparecermos diante do tribunal de Cristo. Veja que um dia todos nós vamos comparecer, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então aqui no Apocalipse, quando Jesus Cristo fala das obras desta igreja, sendo que as últimas são mais numerosas que as primeiras, aqui dentro do contexto bíblico do próprio Apocalipse, da própria carta, do próprio capítulo 2 e 3, que fala das cartas, e também do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, percebe-se que há uma distinção entre as primeiras e as últimas obras. As primeiras, as obras louvadas por Deus, né? Inclusive Cristo nos chama a praticá-las. Volte à prática das primeiras obras. As últimas, então, em contraste, as primeiras são obras que são reprovadas por Cristo. Não são as obras de Cristo, são obras, podem ser numerosas, podem ser obras laboriosas, entretanto, não são as obras que o Senhor quer que cada um de nós façamos, porque não provém dele, porque não são geradas por ele, porque não são aprovadas por ele. Então, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Não é sem razão, então, que o início dessa carta a Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, nos diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então veja que este que fala é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, porque este olhar é o olhar que perscruta o coração,
É o olhar que sonda a mente, que sonda os corações. Não é um olhar que apenas discerne o exterior, mas é um olhar que penetra o mais profundo do entendimento, da mente, do coração, para julgar as verdadeiras intenções daqueles que praticam tantas obras. Não é isso que diz aqui no capítulo 2, no versículo 23, quando o próprio Jesus declara: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Veja que este que fala é aquele que tem olhos como chamas de fogo. É um olhar que vai penetrando, que vai queimando, que vai abrindo caminho, que vai eliminando os obstáculos para então penetrar no mais profundo da mente e do coração para discernir. Versículo 23, parte B, diz que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações para conceder a cada um segundo as suas obras. Então eu quero dizer aqui, sobretudo, a essa igreja em Tiatira, no primeiro momento, ou seja, a igreja romana, que o fato de terem muitas obras não significa necessariamente que seja algo positivo. E então eu me dirijo às demais igrejas que de lá também saíram, que o fato de terem muitas obras também não significa necessariamente algo positivo. Nós vemos hoje em dia uma busca muito grande, até mesmo uma grande projeção da igreja no fazer de obras, muitas obras, mas a questão não é o quanto de obras você faz para Deus, mas o quanto que destas obras feitas para Deus são por Ele aceitas. Haja vista que Ele só aceita as obras que têm como essência o seu próprio ser, isto é, obras cuja essência seja eterna, ouro, prata e pedras preciosas, ao passo que as obras de natureza passageira, efêmera, humana, no caso ali representado pela madeira, o feno e a palha, essas obras, as últimas obras, obras humanas, do sacrifício humano, do labor humano, do suor humano, sobretudo quando feitas com o fim de conquistar, de garantir, de manter, de ganhar a salvação, estas obras o Senhor não pode simplesmente aceitá-las. Então veja que logo quando a Bíblia fala das obras, ela vai discernindo e ela vai separando e nos dando a ideia. Alguém pergunta: pastor, mas o que são de fato essas obras então que Cristo aceita que nós façamos? Veja bem, abre a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler aqui então os versículos 8, 9 e 10. Veja como que o apóstolo Paulo claramente separa uma coisa da outra. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Verifique que o apóstolo Paulo, ao nos falar sobre a salvação, ele é prático e ele é claro em suas declarações. Porque pela graça sois salvos. Todo cristão genuíno, que ama a Jesus Cristo, que ama a sua palavra, precisa declarar com verdade esta palavra que tem o apoio de toda a Escritura. A salvação é pela graça. A salvação não é pelas obras. Mas talvez alguém diga assim: não, pastor, mas eu penso que a salvação é pela graça e obras, pelas duas coisas ao mesmo tempo. Pois bem, não desmarque aí o livro de Efésios, abra rapidamente em Romanos, no capítulo 11, e veja como que o apóstolo Paulo coloca bem claramente separadas essas duas coisas. De um lado a graça, de outro as obras. Romanos, capítulo 11, versículos 5 e 6, que nos diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vejam que ou o indivíduo é salvo pela graça ou é pelas obras. Porque não tem como você reunir aqueles que pensam que a salvação é mediante a graça de Cristo, mas as obras humanas talvez nunca leram esse texto, ou pelo menos ignoram tamanha clareza, como que o apóstolo Paulo cria uma dicotomia entre obras e graça. Não são conciliáveis. Veja na sua Bíblia, Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Para a graça ser efetivamente graça, tem que banir totalmente o conceito de obras. As obras não participam do processo de salvação. Isso não significa que as obras não fazem parte da vida cristã. Veja, eu estou dizendo que, embora a vida cristã possua obras, e as obras são necessárias no que diz respeito a galardão, no que diz respeito à recompensa, entretanto, as obras não entram no que diz respeito à salvação, nem para o recebimento, nem para a manutenção, nem para a completação, porque a salvação é uma obra que foi começada por Cristo e há de ser terminada por Cristo Jesus, conforme nós encontramos no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Voltando então a Efésios capítulo 2, Paulo diz que a salvação é pela graça, é mediante a fé, e isto, salvação por graça e fé, não vem de vós, a graça não vem de vós, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele deixa bem claro, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não requer obras humanas, e as obras humanas não dizem respeito à salvação. Entretanto, uma vez salvos pela graça e pela fé, segue-se o versículo 10, pois somos feitura dele. Pronto. Nós somos feitura dele. Ou seja, o fato de sermos nova criatura não se dá por nossas obras, mas por um ato criador e regenerador dele. Nós somos feitura dele, regenerados pela sua vida, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, uma vez salvos, e porque somos salvos, tendo a vida regeneradora do próprio Deus em nós, que é o seu Espírito que nos dá vida, então é esta vida, é esta nova vida, esta nova natureza que certamente vai produzir obras. Estas obras, portanto, produzidas pela nova vida de Deus em nós, pela vida regeneradora do Espírito Santo, essas obras são as primeiras, feitas em Deus, feitas por Deus, são as obras de Cristo e não as obras humanas, tão abundantes conforme se vê na igreja apóstata, na igreja romana. Hoje nós demos início, a essa questão das obras, falando aqui na carta à igreja em Tiatira. Nas próximas semanas nós traremos ainda outras mensagens e outros subtemas dentro dessa carta à igreja em Tiatira, mostrando quais são as características da igreja romana, segundo a Bíblia, que pode também ser conferido na história, mostrando como que a Bíblia é perfeita na sua profecia, como que Jesus nos fala sobre a igreja medieval e suas características, para que você tenha parâmetro de julgamento. Eu quero lembrá-los que amanhã, domingo, pela manhã, às 9 da manhã, teremos a grande reunião da Ceia do Senhor, aqui na nossa igreja, em Taguatinga. Não deixe de participar, vamos celebrar o Deus triuno, vamos cantar louvores ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Deus que nos amou e nos concedeu tão grande salvação. Então venha comer do pão, beber do vinho, venha receber vida, venha receber graça e uma profunda ministração da palavra de Deus ao seu coração. Eu desejo a todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.